Olá, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a filosofia, principalmente como ela é pedida nos vestibulares, nos grandes vestibulares do Brasil, e quero dar algumas indicações daquilo que eu realmente acho que vai cair, tá certo? Principalmente o nome de bons filósofos ou de grandes filósofos da história da filosofia e também alguns conceitos básicos que eu tenho certeza que aparecerão nas provas para vocês. Atentos então aos nomes e aos conceitos. Saibam também que os conceitos na filosofia eles têm certas especificidades, né? Eu não posso tratar um conceito filosófico como um conceito qualquer, ele tem um rigor, uma precisão, e é necessário que vocês gravem, né, para não dizer decorem, a precisão e a validade de cada um desses conceitos dentro do sistema filosófico de cada um dos filósofos. Por exemplo, a palavra acidente. A palavra acidente é um conceito filosófico muito preciso, principalmente introduzido dentro da história da filosofia por um filósofo chamado Aristóteles. Todo mundo deve conhecer, um filósofo contemporâneo de Platão, foi discípulo de Platão. Na verdade, depois eles acabaram criando certas oposições entre os seus sistemas filosóficos, mas um sempre dependeu do outro, o diálogo entre os dois é muito frutífero e muito importante. Aliás, falar em diálogo dentro da filosofia é sempre importante. As questões de vestibular geralmente pedem a comparação entre dois conceitos. Eu posso citar o conceito de acidente, que quer dizer contingente, quer dizer circunstancial, quer dizer ligado ao plano material, sem relevâncias metafísicas ou essenciais. E, ao contrário de acidente, eu coloco para vocês a palavra essencial. Olha, citei dois filósofos, Platão e Aristóteles, e dois conceitos, acidente e essência, ou acidental e essencial. Por favor, percebam nas provas que os conceitos não aparecem isolados, eles sempre aparecem em dupla. Essas duplas geralmente implicam oposições, não necessariamente, mas elas podem implicar em oposições, e é assim que o pensamento da gente dentro da filosofia funciona, tá? Sempre por comparação entre uma doutrina filosófica do século XVI, uma do XIX, esses saltos, na verdade, dentro da história da filosofia são sempre muito importantes. Eu vou colocar agora para vocês alguns nomes, os highlights da filosofia, os grandes nomes da filosofia que com certeza vocês encontrarão no vestibular, tá certo? Vamos lá, eu quero começar com vocês com os pré-socráticos, dois deles. Vou sempre criar essas duplas, tá certo? Então vamos lá. Heráclito Parmênides. Além do Heráclito e do Parmênides, eu posso citar para vocês Platão e Aristóteles. Vou criar uma outra dupla de filósofos que se comunicam e que se opõem em certa maneira, tá certo? David Hume e Immanuel Kant. Pessoal, eu tenho certeza que desses 6 nomes que eu pus aqui para vocês, pelo menos a metade deles vocês vão encontrar nos vestibulares. Cuidado, mais uma vez eu vou dizer para vocês, as questões do vestibular em filosofia sempre pedem a comparação, sempre é uma palavra muito categórica, mas geralmente eles pedem a comparação entre dois nomes ou entre dois conceitos de um mesmo filósofo, tá? Atentos a esse jogo de comparação então, tudo bem? Outra boa dica que eu posso dar para vocês é que em muitas provas de vestibular, alguns textos não fazem parte da história da filosofia. Recentemente, né, eu estava corrigindo uma prova do vestibular da Federal de Uberlândia, e lá, para fazer uma questão sobre dois conceitos, que eram os universais e os nominais, que é um conceito que parte do Aristóteles e tudo mais, eles pediram um trecho do livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Era um trecho onde o Guilherme de Baskerville ele faz uma dedução, e essa dedução parte desses dois conceitos, do universal e do nominal, e aí eles pedem para o aluno indicar
qual é o conceito defendido pelo Guilherme de Baskerville? Se são os nominais, se são os universais. Uma questão que não era tão difícil, bastava, na verdade, a leitura atenta dos textos. Nem sempre os textos bastam, é necessário que vocês, então, voltem mais uma vez aos conceitos, encontrem os principais conceitos dos filósofos e, a partir deles, eu tenho certeza que vocês farão uma boa prova. Tá certo? Muito obrigado.